Hoje, passeando no shopping, eu vi uma cena que me chamou assim muita atenção. Eu vi duas senhoras, já bem idosas, passeando de mãozinhas dadas. Em determinado momento, a mais nova passa o braço assim pelo braço da outra e vai com um cuidado danado com aquela pessoa. Cuidado para não tropeçar, cuidado aí. E as duas sorriam e estavam muito felizes. Eu estava um pouquinho atrás das duas e fiquei encantada com aquilo. Duas senhoras muito bem vestidas, cabelinho arrumadinho, cheirosas. E eu fiquei pensando ali, eu disse, caramba, devem ser amigas, né? Aí falei, pô, deve ser muito bom você chegar à terceira idade com a amizade assim de longos anos. Só que num determinado momento, a mais nova chama a outra de mãe. Aí que eu fiquei mais encantada ainda. Aí é que eu prestei mais atenção ainda na história. E eu fiquei vendo todo aquele cuidado. E naquele momento que eu fiquei olhando para aquelas duas mulheres, eu fiquei imaginando assim, mãe e filha, né? A filha tomando cuidado com as fragilidades da mãe. Primeiro que é um privilégio você envelhecer junto com a sua mãe. É algo assim de Deus mesmo, né? Algo divino. Você acompanhar, né? As fragilidades vão chegando ao corpo da tua mãe, que cuidou das suas fragilidades quando você era criança. Isso é um privilégio que deveria ser normal, mas não é. Não é uma visão que a gente tem todo dia. Não é uma vista que nós temos todos os dias e achamos isso uma coisa tão corriqueira. Mas sabe qual é a diferença naquele relacionamento para outros relacionamentos que eu conheço? O amor. Porque o amor tudo suporta. Você fica olhando aquilo, você fica pensando, caramba, será que nesses tantos anos de convivência, essas duas sempre tiveram um relacionamento pacífico dessa forma? Será que em nenhum momento, em todo esse tempo juntas, nunca brigaram, nunca falaram coisas, sabe, que depois se arrependeram, nunca uma machucou o coração da outra? A gente sabe que isso é impossível. Que a convivência, muitas das vezes, gera, sim, palavras e atitudes impensadas. Que depois você se arrepende. Mas aí você já falou também. Será que essa filha nunca falou nada que doeu no coração dessa mãe? Será que essa mãe nunca falou nada que num determinado dia a filha chegou a dizer, eu não queria que você fosse minha mãe? E eu posso falar isso para você assim com muita tranquilidade, porque eu tenho filhos que passeiam comigo no shopping. Eu tenho filhos que me levam à praia. Eu tenho filhos que me levam para almoçar. Eu tenho filhos que me convidam para ir para a casa deles para passar férias, para passar o dia com eles. Eu vou a karaokê com os meus filhos. Eu canto em dupla com os meus filhos em karaokê. E eu tenho certeza que quando eu ficar velhinha, eu vou passear com os meus filhos também no shopping. Mas a gente sabe que essa não é uma realidade da maioria das mulheres no mundo. Não estou nem falando de Brasil, no mundo. E eu queria só entender o que foi que aconteceu, gente. Que é tanta gente falando de mãe, é tanta gente trabalhando para acabar com a imagem da mãe, é tanta gente, sabe, que você fica perdida no meio de uma sociedade que quer melhorar, numa sociedade que quer direitos iguais para as mulheres e quer invisibilizar as mães. A gente erra e a gente acerta porque a gente é humana. Mas dá um nervoso quando você vê, por exemplo, nesse shopping, eu vi aquela cena linda, mas eu vi dezenas de mulheres sozinhas, na faixa dos seus 50, 60, 70 anos, andando sozinha no shopping, sem um filho. Será que todas elas não tiveram filhos, não tiveram família? Vendo aquela filha cuidando da sua mãe, me lembrei que pela manhã desse mesmo dia, eu estava no banco e uma senhorinha de uns seus 70 anos estava lá toda enrolada, tadinha, com a senha dela. Pegou o telefone e ficava gritando, fulana, falando com a filha dela. A mãe não está conseguindo fazer isso aqui não, fulana.
Olha, minha senha é essa, contando a senha. Todo mundo que estava no banco ficou sabendo qual era a senha daquela senhora. Aí você vai dizer, mas você não sabe o que aquela filha estava fazendo. Eu não tenho que saber o que aquela filha estava fazendo. Eu sei que aquela mãe estava sozinha no banco. E sabe o que eu tenho que saber? Quem ama, cuida. Quem ama quer estar perto. Quem ama quer saber o que o outro está fazendo. Quem ama se preocupa com a hora que o outro está chegando. Como é que pode hoje a gente viver uma geração onde as mães são simplesmente invisibilizadas, onde as necessidades da mãe são simplesmente ignoradas? Eu não estou falando só de questões assim, de você precisar ir cortar um cabelinho, não, gente. Eu estou falando de coisas mais sérias, como um remédio, como uma comida, o lugar de habitação da mãe. Como é que um filho não se preocupa onde a mãe está morando? Como é que um filho não se preocupa o que a mãe está comendo? Como? Será que o único trabalho que mãe tem é gerar, é ficar os 9 meses e depois ter aquele trabalhão todo que só a gente que já criou filho é que sabe o que é criar uma criança? Não estou falando só da despesa, não. Estou falando do desgaste emocional que a gente tem, dos medos que a gente tem durante toda a criação desse filho. Será que só resta para a gente isso e depois só críticas? Sabe uma palhaçada hoje em dia? Tudo que mãe fala gera um gatilho que é acionado na cabeça de filho. Vão crescer, vão crescer. Ninguém aguenta mais isso não. Que geração é essa? Uma geração de irresponsáveis. E sabe o que eu fico pensando assim? Que a minha geração, a geração que está entre 50, 60, 70 anos, essa geração era uma geração muito apaixonada por seus pais. Nós somos aquela geração que quando alguém falava mal da mãe da gente, nossa, era briga na certa, sabe? Começava logo dizendo, não mete a mãe no meio não, com a minha mãe não. Era assim que a gente fazia. A gente é da geração que a grande maioria criou filhos sozinhas. Presta atenção que a maioria das mulheres que você conhece entre seus 50 e 60 anos foram a única responsável pelo sustento das suas famílias. Porque o homem saía de casa e dava 300, 400 reais e ainda dizia que tu ia viver bem com esses 300, 400 reais. E você que se virasse pelo resto. Né? Há mães que ficaram ganhando 180 reais, 160 reais por mês para criar 3 filhos. Enquanto o bonitão ficava por aí distribuindo o dinheiro que ele tinha com as outras na rua. E você estava em casa segurando a onda. Nós não desistimos de ser mães. Nós também não desistimos de ser mulher. Nós queríamos sim exercer a nossa maternidade, mas exercer também nossa sexualidade, nosso direito a recomeçar. Somos de uma geração que deu tudo para filho. Somos de uma geração que deu tudo o que pôde para filho. Nós demos amor, nós demos condições de estudo, nós demos abertura para se conversar sobre coisas que nós não tivemos. Quando que uma mulher da minha geração ia sentar e falar abertamente sobre sexo com a sua mãe? Tinha que ser uma pessoa muito estudada, que era uma coisa difícil também. Não estou falando de mães ricas, não. Mães ricas têm outras necessidades, né? A mãe rica ela tem a necessidade da atenção e do amor dos seus filhos. Mas as mães pobres precisam da ajuda dos seus filhos? Sim. As mães que não fizeram por elas para fazer pelos seus filhos merecem sim ser olhadas sim pelos seus filhos. O que é isso hoje de um filho estar comendo e a mãe está passando fome? De um filho ter condições de ajudar uma mãe e não ajuda? O que é isso? O que é isso agora de um filho morar numa mansão e a mãe embaixo de uma ponte, com uma casa toda quebrada, caindo aos pedaços, e o filho não faz nada, tendo condições de fazer? Aonde que isso é certo? Aonde que sociedade é essa que quer melhorar, pegando a figura materna, que deveria ser uma figura de honra, e cuspindo nela? Aonde um filho, uma filha, vê uma mãe passando necessidade, sem ter dinheiro do remédio, sem ter dinheiro para comer, toda enrolada na vida, e aí ela vai botar mega ré no cabelo, mas não ajuda a mãe? Aonde? Você vai falar para mim, pais também passam por isso. Querido, eu sou mãe. Eu não preciso ter PhD
para falar sobre sentimentos maternos, porque eu sou mãe. E se eu não falo por mim, eu quero falar por outras pessoas. Está me incomodando demais essa questão, sabe? Invisibilizaram as mães. Pegaram as mães e querem fazer das mães monstros. Sabe o que é mãe monstro, querido? Deixa eu te falar o que é mãe monstro. Mãe monstro é aquela que larga você em casa e vai pra farra. Larga você sozinho quando criança em casa e vai pra farra. Mãe monstro é aquela que sabe que o namoradinho dela fica abusando de você, fica assediando você, e para não perder o homenzinho dela, ela permanece no relacionamento e ainda é contra você. Mãe monstro é aquela que larga você com a avó e vai curtir a vida, porque a vida é muito rápida. Mãe monstro é aquela que deixa você de lado por suas próprias coisas. Isso aí é mãe monstro. Agora, mãe que grita, mãe que xinga, mãe que esbraveja, mãe que reclama, essa mãe é mãe monstro? Ô, filho, não é não. Não é não. Aí, porque minha mãe gritava comigo, tem um gatilhozinho aqui na minha cabeça. Bebê vai crescer. Já está com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos. Para de tanta infantilidade. Porque minha mamãe não dizia eu te amo, isso desencadeou em mim, eu não consigo amar ninguém, não consigo confiar em ninguém. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem outras formas de se dizer eu te amo, gente. Aquela mãe que levantava 2 horas antes do necessário para poder fazer uma comida fresca para você, para cuidar da tua roupa, para cuidar da casa, para deixar você tranquila durante o dia, para você só ter que estudar. Aquela mãe que não tinha nem condições de que você não trabalhasse, mas que batalhou para que você só tivesse a oportunidade que ela não teve. Ela só queria que você tivesse uma vida melhor do que a dela. Mas nenhuma mãe faz isso para no futuro esperar ficar passando fome, não. Então você teve filho para cuidar de você? Não, bebê, não. Mãe tem filho para ficar na rua jogada, carregando aquele colchãozinho e deitando na rua enquanto você gasta todo o seu dinheiro na farra. Sabe uma coisa que eu realmente não consigo assimilar onde que isso aí pode ser normal. Na minha casa, somos em 7 irmãos. Na minha casa, quando todos estavam juntos e a minha mãe ainda era viva, quando todos éramos solteiros ali, estávamos dentro de casa, tudo o que se ganhava era dividido para dentro de casa também. Tinha-se o dinheiro próprio, mas tinha o dinheiro de ajudar dentro de casa. Hoje em dia, a mãe ganha 1 salário mínimo, o filho ganha 3 salários, 4 salários, ele não dá nada em casa porque é a casa da mãe dele. Tu não mora na casa não, bebê? Ô filho, tu não mora na casa não? Tu não tá ali dentro não? Aí chega fim de semana, é só para esbanjar e aproveitar a vida. Mas para a mãe continua a mesma rotina. Ela trabalhava ou já está aposentada, final de semana ela está dentro de casa. E quando ela trabalha a semana toda, quando chega no final de semana, ela também trabalha, porque você precisa ficar dentro de casa, cuidando só do que você quer e dormindo até a hora que você quer. E aí a mãe perde a paciência, é a mãe que não presta. Sabe, a gente está vivendo um tempo muito esquisito, um tempo muito estranho. E muito se dá também por essa onda aí de ficar falando, tem que largar pai e mãe para começar uma nova família. Não é esse tipo de largar não, gente. Não é esse tipo de abandono não. Agora a mãe não tem dinheiro para comprar um remédio, a mãe não tem dinheiro para comprar uma comida decente, a mãe não tem dinheiro nem para cortar um cabelo, enquanto o filho está aproveitando tudo do bom e do melhor. Será possível que a mãe tem 4, 5, 6 filhos, gente? Esses filhos todos trabalhando não podem ajudar uma mãe. Não estou falando de mãe rica não, gente. Estou falando de mãe pobre. De mãe que deixou de fazer por ela para fazer pelo filho e que hoje está abandonada, completamente abandonada. Você chega nesses lares onde ficam idosos, a maioria é mulher. E se você for ver, a maioria é mulher que tem filhos. Eu não tenho tempo. Eu trabalho muito. Eu não posso cuidar da minha mãe. Ô, lindinha, você sabe quantas vezes sua mãe trabalhou durante o dia e todo final de semana e chegava em casa 8, 9 horas da noite para poder segurar a onda para você? Querido, você sabe quantas vezes sua mãe deixou de comer para levar para casa para você? Você não sabe. Você sabe quantas vezes a sua mãe, que tinha que pegar 2 ônibus, fazia um trajeto só a pé, fazia um trajeto a pé para poder guardar aquele dinheirinho da passagem, para comprar uma coisinha melhor para você,
para comprar o teu material de escola melhor, para que teus amigos não ficassem zoando com a sua cara, até para te dar esse dinheiro para você lanchar, para não ficar por baixo dos teus amigos. Existem outras formas de se dizer eu te amo, gente. Uma mulher que se dedica totalmente a você, só porque não verbaliza o eu te amo, não merece respeito, aí aciona um gatilho na sua cabeça. Ô, querido, essas insanidades, essas idiotices que hoje a modernidade trouxeram e que só fazem alguns formados aí em determinadas áreas ganhar dinheiro. Porque o certo, se você sente alguma coisa em relação à sua mãe, você não é mais criança não, é sentar com a sua mãe e resolver. Agora, não, eu preciso de ajuda médica, preciso tomar remedinho, porque minha mamãe acionou um gatilhozinho aqui na minha cabeça e eu não consigo melhorar. Cresce, cresce, faz por quem fez por você, olha por quem já olhou por você, porque tem horas na vida que a coisa fica tão séria, meu querido, que é só com ela que você conta. Se há uma campanha para fazer com que as mães sejam invisibilizadas, nós queremos fazer uma campanha para que dê invisibilidade às mães. Nós não somos monstros, não. Nós não somos aquelas responsáveis por toda uma sociedade deteriorada, não. Sabe? Porque a sociedade tem essa mania. Tu lembra quando tu era pequeno, que tudo que tu fazia de errado, alguém dizia, tua mãe não te deu educação, não? Você não faz filho sozinho, você faz filho com o pai também. Por que não se cobra isso de pai? Os homens, tem homem e tem portadores de órgão masculino. Abandonam suas famílias, largam suas famílias, ao Deus dará. E quem segura as pontas? Quem segurou as pontas da sua casa? Foi a sua mãe? Seu pai foi embora e foi a sua mãe que segurou a onda da sua casa? Que quando você precisava era a sua mãe que corria atrás? A sua mãe que sujou o nome, a sua mãe que se endividou toda, que não conseguiu fazer nada por ela, porque tudo que ela fez foi por você. Que hoje você tem curso superior, mestrado, pós-graduação, mestrado, sei lá, tudo que você tem hoje, e você acredita tudo só a você? Queridinho, quem te deu a base foi a tua mãe. Então, se hoje você consegue ter uma vida um pouco melhor, e a tua mãe tem necessidade, se a tua mãe não tem necessidade, beleza, vá visitar, vá ser aquele filho presente, porque não tem coisa pior do que os filhos de hoje que nem todo dia não mandam nenhuma mensagem para a mãe, não quer nem saber se a mãe está viva ou morta. Aí chega no dia das mães, manda aquela mensagenzinha de WhatsApp com aquela florzinha e aquele coraçãozinho fazendo assim, ó. Cara, não faz isso não, isso é horrível. Não seja também aquele filho que chega na casa da mãe com o seu carrinho, faz bibi, a mamãe sai, dá 2 palavrinhas com a mãe, entra no carro e vai embora. Aí fala, já fiz a minha parte, visitei minha coroa. Quem tem coroa é rei. E se tu tem uma coroa, você é filho de rainha. Trate com honra a sua mãe. Fica lembrando só das coisas erradas que tua mãe fez, não. Porque tu fez muita coisa errada. E tua mãe te suportou e te amou. Quando vocês saem da maternidade, quando a gente sai da maternidade com vocês no colo, nenhum médico dá pra gente manual de instrução, não. O que faz a gente conduzir e enfrentar um leão por dia é o amor por vocês. O que fez a tua mãe vencer, fazer de você um vitorioso, foi o amor dela. Então te lembra da sua mãe.